Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Hoje nós vamos iniciar nossa primeira aula sobre o Feng Shui. Para quem não conhece, o Feng Shui é milenar, é uma filosofia milenar, né, que foi iniciada com os chineses, quando eles observavam, né, os melhores locais para fazer as plantações, os locais que davam mais resultado, que as ervas e as plantas frutificavam mais, né? Então eles começaram a estudar observando a natureza. Isso tem mais de 4.000 anos. Então, com a experiência, né, empiricamente, eles foram analisando as regiões e o que acontecia. E eles começaram a observar que tudo que existia no universo tinha o Qi. O Qi é o prana, né? Que é a energia vital. Então, analisando a energia vital, eles conseguiam fazer com que as situações locais ficassem apropriados para receber mais energia, para que o Qi fluísse de uma forma mais correta, vamos dizer assim, mais harmônica. Então, eles começaram esse estudo com isso, né, com as plantações. Mas isso vem sendo desenvolvido ao longo de inúmeros anos, por pessoas que vão estudando e vão aperfeiçoando tudo isso. Lembrando aqui que tem vários estudos e cada região, cada cultura trabalha com o Feng Shui de uma maneira diferente. Então existem várias escolas que estudam essa filosofia de harmonização energética dos ambientes, né? E cada uma tem os seus preceitos. Essa cultura, né, a cultura de harmonização do ambiente, de equilíbrio, ela visa o quê? Ela visa fazer uma análise do que está correto energeticamente falando em cada ambiente. Feng Shui, a palavra, quer dizer vento, água. E é análise, né? Eles acreditam que as vibrações do ambiente, dos locais, elas interferem diretamente, de forma benéfica ou negativa, na nossa mente, no nosso corpo e no local onde a gente vive, nas nossas relações. Então, dependendo do ambiente, da forma como ele está disposto, da fluidez das energias em determinados ambientes, a situação pode melhorar ou piorar energeticamente falando, tanto mentalmente, como fisicamente, como emocionalmente, para as pessoas que vivem naquele local. Então o Feng Shui considera a interação entre as forças da natureza e as forças humanas, né? A interação entre o ser humano e a natureza. Então, entre os objetivos do Feng Shui, nós podemos destacar a conservação das energias positivas nos ambientes e a distribuição dessa energia pelos ambientes de forma que seja mais benéfica para os seres que habitam naquele local. O redirecionamento das energias negativas para outros locais, para que essa energia possa ser dissipada através da energia que você concentra em determinados locais e em outros não. A interação entre os objetos, as formas, a geometria, a arquitetura dos locais, dos ambientes, né? Para que elas fiquem em harmonia, para que tragam saúde, riqueza, dinheiro, harmonia, paz, felicidade, etc. Então, como que a gente pode se beneficiar dessa energia do Feng Shui? A gente pode se beneficiar na nossa casa, né? Harmonizando todos os aspectos da casa para conseguir mais harmonia entre as pessoas, atrair mais riqueza, atrair mais saúde, atrair mais paz, mais equilíbrio dentro da nossa casa, né? Melhorar o relacionamento entre os familiares. Nas empresas, para equilibrar o ambiente, para trazer mais oportunidades de negócios, para que as equipes, né, interajam de uma maneira mais correta e mais fluida no ambiente, para harmonia, para crescimento de todos e para uso pessoal, né, para conseguir o equilíbrio físico, mental, emocional, espiritual, né, para que a gente consiga mais prosperidade, para que a gente consiga atrair as coisas boas que a gente tanto almeja na vida, né, para que a gente consiga atrair o equilíbrio. Então, eu espero ajudar alguém com essas informações, espero que vocês gostem, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula. Bom, então, pessoal, para a gente começar a falar sobre Feng Shui aqui, a gente vai precisar falar primeiro sobre duas coisinhas aqui que se completam, né?
que é o Yin e o Yang, que é esse símbolo aí tradicional, milenar, que representa o complemento, os complementos do universo, as polaridades, a parte positiva, a parte negativa, né? O universo, ele é circular e na sua forma, né, ele tem os movimentos da noite que segue o dia. O homem é considerado um pequeno universo, com mais precisão, claro, que qualquer outra máquina, né? E no universo existem as polaridades energéticas, que é o Yin e o Yang, a noite, o dia, o claro, o escuro, céu e terra, sol e lua, movimento, quietude, dureza, maciez, retração, expansão. Né? Esses princípios, eles não vivem isolados, um completa o outro, aonde termina um, começa o outro. Todo Yin, ele contém o seu Yang, e todo o Yang contém o seu Yin. Essas forças, elas existem e elas precisam estar harmonizadas, né? Elas precisam estar equilibradas, porque elas criam a maior das forças vitais, que é o princípio do Feng Shui, que a gente vai falar aqui, que é o Qi, né? E o que é o Qi? Qi, Qi, prana ou energia vital, né? É tudo a mesma coisa. O Qi, ele circula nos distintos níveis dos planos de existência, ou seja, ele circula em tudo. Quando a gente move os dedos, as mãos, os braços ou qualquer parte do nosso corpo, eles são movidos pelo Qi, pela energia vital. O nosso corpo, ele possui órgãos, né, tecidos, células, e essas células, órgãos, tecidos, eles vibram nos seus respectivos ritmos pelo Qi, que é essa energia vital que eu estou falando. A gente se move também, né, os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, tudo através do Qi. Como a gente percebe o mundo externo, né, é o Qi que é diferente para cada pessoa. Esse Qi, em cada ser, ele passa a ser o verdadeiro ser, a verdadeira existência da pessoa. Dentro de um ambiente, esse Qi, ele é perfeito quando ele está circulando em até 3 metros de altura, né, seguindo o pé direito do local. Aqui a gente está falando fisicamente de casa, de locais, né? Numa casa, por exemplo, com 2,60 metros de pé direito, que é a altura da altura da casa, né, do teto, até onde chega o teto é o pé direito, esse Qi, ele é comprimido, porque ele estaria num local ideal com 3 metros de altura, mas dificilmente uma casa tem um pé direito ou uma altura até o teto, né, do chão até o teto de 3 metros de altura. No nosso corpo físico, ele se manifesta pela respiração, e ele é manifestado para cima da cintura. Entre as funções do Qi, né, que são diversas, a gente pode citar aqui a manutenção da saúde física e mental. Ele desenvolve as nossas faculdades mentais, né, a memória, o raciocínio, a visualização, a concentração. Ele nos ajuda nas relações pessoais. Ele desenvolve na gente aquelas faculdades psíquicas e espirituais, né, a nossa intuição. Ele flui como o ar em todos os lugares. Por isso a importância de mantê-lo em movimento e em fluidez. A gente precisa manter a fluidez do Qi nos nossos lares, porque esse fluxo, ele é moldado de acordo com os objetos e os móveis que estão em seu caminho, né? Por isso que a gente no Feng Shui estuda os locais das coisas, né? O movimento da energia dentro da casa ou do local, né, de trabalho, em qualquer lugar que a gente possa estar estudando. E para que a gente possa ter o fluxo correto do Qi, a gente tem que utilizar a disposição correta de cores, de formas, de objetos, de móveis, para que esse Qi, ele flua corretamente. E aí ele cria uma maior harmonia, uma quantidade maior de energia positiva, que vai atuar nas distintas áreas da nossa vida, né? Agora tem uma outra coisa aqui também, que é uma dos estudos do Feng Shui, né, que representam o Feng Shui, que é o Bagua. A palavra Bagua, ela significa 8 símbolos que se penduram. É um símbolo tradicional chinês e a forma dele é um polígono regular de 8 lados, né? Ou um octágono, com um centro energético que fica o equilíbrio, o Yin e o Yang. Cada um dos lados do Bagua corresponde a um trigrama, né? Um trigrama como no I Ching, e tem uma série de associações em distintos níveis. Por exemplo, cada linha do Bagua, ela está associada a uma das atividades do homem.
Os trigramas, eles são uma expressão simbólica, né, da combinação básica do yin e do yang. São combinações dos valores, né, que são feitos em 3 unidades. São manifestados no princípio universal com uma dualidade, né? São expressos por valores negativos e positivos, né, que é o yin e o yang, num espaço de 3 dimensões. Se a gente for resumir, combinando uma máxima de 8 símbolos. Isso é a combinação do Bagua. Esses símbolos, eles têm correspondência com diversas manifestações da natureza, como as direções cardeais, né, norte, sul, leste, oeste, os elementos chineses, as cores, os planetas, as atividades da vida, as atividades do ser humano. Então, no Bagua, os trigramas, eles estão ordenados segundo o centro, ou seja, é como se a gente, o observador, estivéssemos dentro desse centro do Bagua, né? Então a gente faz a análise toda, a gente estuda como se a gente estivesse dentro de um Bagua, tá? E o resto que está em volta é o local onde a gente se encontra. Então o poder do Bagua, ele procede da harmonia dos símbolos, né? Já que o número 9, ele é sagrado pela filosofia chinesa. E ele representa essa combinação perfeita, nesse caso aqui manifestada, né, pelos 8 lados do Bagua, mais o centro, que dá o número 9. Nós denominamos o Gua as áreas que a gente utiliza no Feng Shui, para estabelecer uma relação entre o homem e as suas construções. Entre essas áreas, ou Guas, a gente pode destacar a completa figura do Bagua, que é isso aí que vocês estão vendo nesse desenho. Antes de tudo, é importante a gente saber que quando o Qi, ele não se manifesta corretamente, né, ou seja, essa energia vital, ela não está manifestada de uma forma correta, ela está com algum problema, né, com miasmas no ambiente, ou seja, energias condensadas, densas, negativas. Quando ele não se manifesta corretamente, ele se transforma num Qi negativo, e ele é denominado de Sha. Enquanto o Qi é a polaridade da energia positiva e se manifesta de uma forma sinuosa, em curvas, né, espirais, como vocês estão vendo aí na imagem, o Sha, ele é a polaridade negativa e ele se manifesta numa linha reta, em linhas retas, né? Por isso, a necessidade da gente utilizar objetos imóveis corretamente, para que essa energia que está estagnado em linha reta, ela se forme começa a se formar nesse desenho de espiral, né? Como vocês estão vendo aí, trazendo um movimento positivo, que é o movimento do Qi, que são as ondas energéticas produzidas. Então o Feng Shui, ele tenta transformar a maior parte desse Sha, né, que seria a energia condensada de forma errada, em Qi, formando um fluxo correto entre as energias que estão dentro desse universo, ou seja, da nossa casa, da onde a gente trabalha, do espaço onde a gente está estudando ou fazendo a orientação em relação ao Feng Shui. Um outro fator muito importante, né, antes da aplicação do Bagua, né, ou seja, da gente estudar as posições corretas de cada coisa, é investigar o passado energético do local. Né? Se você chega numa casa nova, por exemplo, a casa nova eu digo quando você se muda para algum local, né, que você não morava, você está morando, vai morar, e não é um local que foi construído agora, é um local que já moravam outras pessoas. Ou se é um local que foi construído agora, você sabe que antes de ser construído naquele local havia alguma outra coisa. Então é importante investigar o passado desse local, né? Para que a gente possa saber aonde que a gente está habitando, né? Por exemplo, casas que tiveram uma falência, situação de desgraça, muita briga, morte ou coisa do gênero, elas devem ser evitadas. É claro que não dá sempre para a gente fazer isso, mas eu, por exemplo, sempre que vou me mudar ou comprar algum imóvel, fazer alguma coisa desse tipo, tento investigar antes o passado do local, para ver se ali não tem muita coisa ruim condensada ali, porque as energias ficam ali, né? Elas não vão embora se não tiver uma limpeza. Muito das energias negativas, né, que ficam estagnadas, elas são manifestadas por ambientes onde os conflitos e as brigas eram constantes ou são constantes, né? Porque as paredes, elas podem ficar impregnadas com essas energias. Isso a gente chama de miasmas, né? Então, os miasmas são essas energias, né, que estão condensadas
Os miasmas são essas energias, né, negativas que estão estagnadas. Elas são manifestadas nos ambientes, né, onde tem briga, onde tem tragédia, conflito, né, como vocês podem ver aí, casas onde houve muita coisa negativa, muitas brigas, locais onde as pessoas estão sempre em desarmonia. E para sanar esse problema, a gente pode retirar, no caso de casas, né, você pode retirar toda a massa das paredes com uma espátula, né, no caso de uma reforma. Você pode também realizar vários rituais propostos pelo Feng Shui, né, que a gente vai ver depois. Esse histórico também é importante porque as áreas do Bagua, elas são de extrema importância, mesmo que elas tenham sido modificadas. Como, por exemplo, banheiros que foram eliminados, né, ou fossas, eles ainda contêm energia daquele local do que ele era, né, de um banheiro, por exemplo, que tem uma energia mais pesada. A energia que emana de um banheiro é muito importante, por exemplo. Ela deve sofrer a cura pela emanação negativa que ela acarreta, mesmo sem deixar de existir um determinado local, ou seja, mesmo que aquele banheiro não exista mais, a energia ficou ali, porque o banheiro tem uma energia pesada, né? Existe a importância da gente eliminar tudo que não tem utilidade, ou seja, tudo que está parado por mais de um ano. Geralmente a gente faz o seguinte: antes de 3 meses do próximo ano, ou seja, de começar um ano novo, a gente faz uma limpeza e reorganiza todos os objetos, né? Para que não exista a estagnação das energias, pois pode passar a influenciar na vida das pessoas, né? De após 6 meses até um ano. Então, uns 3 meses antes de iniciar o ano, a gente costuma fazer essa limpeza, né? Quem estuda o Feng Shui e tudo mais, faz uma mudança para poder a energia fluir. Uma atenção especial a gente tem que dar também às bibliotecas, né? Porque os livros têm que ser movimentados regularmente. Os livros também acarretam energia. A gente não pode pegar uma biblioteca, jogar um monte de livro lá e deixar ele para sempre ali sem mexer, tá? Uma coisa que a gente também não deve fazer é nunca guardar ou depositar utensílios e sapatos embaixo das nossas camas, porque geralmente a gente faz isso para não ocupar espaço, né? Para poder aproveitar os espaços. Mas isso não é interessante, né? A própria cama box, ela foi criada pelo Feng Shui americano para evitar esse tipo de situação, porque aí não tem gaveta, não guarda nada embaixo, né? Já que essa energia que traz da rua, ela fica impregnada no nosso sapato. Então, por exemplo, a gente vem da rua, por que os japoneses tiram o sapato na entrada da porta? Porque os sapatos que vão passando pelos locais, eles trazem muita energia de miasmas, de coisas ruins que estão na rua, porque quantas pessoas passam com energias diferentes na rua? Então, os japoneses podem ver que os chineses também, que você, quando vai na casa de algum deles, geralmente eles têm um local na entrada da porta para você deixar os sapatos ali e entrar descalço, geralmente de meia, né? Ou eles têm um chinelo próximo da porta. Eu conheço pessoas assim, né? Orientais, né? Que tem um localzinho, você deixa o sapato, ou você, ou eles mesmos, né? Quando entram, e eles já tem o chinelinho deles ali que fica ali na porta. Eles já tiram o sapato, já colocam o chinelo para não misturar as energias que vêm de fora. Aqui uma outra dica que vocês podem fazer também, se vocês quiserem, é passar suco de limão, né? Espremer o limão, mas isso eu vou falar mais pra frente, na porta, né, da casa de entrada, porque o limão é adstringente, ele tira muita energia negativa. Bom, dentro do Feng Shui, cada coisa ela tem que ter sua utilidade, um local certo para ser guardada. Camas com gaveta, elas não devem conter nada pesado, sólido ou de difícil mobilidade. Somente o que é macio, que pode ser movimentado diariamente, né? As bicamas, elas são perfeitas no Feng Shui, porque a energia circula em cima e circula embaixo. A água, agora vamos falar um pouco da água. A água nunca deve vazar dentro de um ambiente. Os vazamentos de água, eles fazem com que a energia da prosperidade financeira ela vá embora. Por isso, muita atenção com os vazamentos e as rachaduras, né? Tinta descascando, rachadura externa, elas podem bloquear a entrada do Qi, dessa energia vital dentro do local. E ela também influencia na prosperidade. Tudo tem que estar numa perfeita ordem e harmonia, né? Já que o intuito do Feng Shui é atrair o máximo possível das energias positivas para um ambiente que está em desequilíbrio.
Lembre-se que todo o ambiente ele funciona como um templo sagrado para a gente, né? Tudo tem que estar em equilíbrio, em limpeza, organização, perfeito funcionamento, né? Inclusive aparelhos elétricos e eletrônicos, eles não devem estar quebrados e serem mantidos dentro de casa quebrados. Ou você arruma ou joga fora, né? Você deve também evitar morar dentro de uma casa quando você está fazendo uma grande reforma, porque o campo energético se torna de destruição e ele ocasiona sérios problemas de saúde, pode ocasionar até a morte em determinados casos, tá? Porém, existe uma diferença entre você reformar e criar. Construir ou criar não tem problema, reformar é que é o problema. Pequenas reformas, elas não possuem um efeito tão maléfico se elas forem realizadas em curto prazo de tempo, mas aquelas reformas que você destrói tudo e está dentro da casa, isso não é legal. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a metafísica da casa, né? A metafísica da habitação, a casa, ela é um espelho de quem habita. Então, os cômodos, eles se tornam a forma com a que a gente dá, né? Com o mundo que nós somos, que nós mesmos somos, que fazemos dentro da nossa casa. Então, vamos lá. Os halls de entrada, eles representam como que a gente separa o mundo externo do mundo interno. As portas de entrada, elas funcionam como escudos de proteção, já que a maior parte de tudo que transita de dentro para fora da casa passa pela porta de entrada, né? Então elas são também denominadas como bocas da casa. As janelas, elas funcionam como um grande campo de visão. Elas são também denominadas os olhos da casa. As salas, elas representam como a gente se relaciona com o social, como nós queremos ser vistos pelas pessoas, né? Os corredores, eles representam os caminhos da vida, os nossos objetivos. Eles também são condutores de energia. Os quartos, eles refletem a nossa privacidade, como a gente é pessoalmente, como a gente é na intimidade. Os banheiros, eles refletem nossa mais alta intimidade, ou seja, eles se mostram como áreas para limpeza e purificação, onde a gente não mostra o que a gente está fazendo ali para ninguém, né? As cozinhas, elas nos remetem à nossa integridade, ao nosso valor próprio. Ela também representa a prosperidade e a espiritualidade na nossa vida. É um ótimo local para se trabalhar o lado espiritual, até mesmo para a gente ter um altarzinho para a riqueza. Os jardins, eles simbolizam o lado romântico das nossas vidas, o lado mais emotivo, mais sonhador. E as garagens, elas representam as lembranças do dia a dia. Para que a gente possa manter uma boa relação com a nossa casa, a gente deve inicialmente tratá-la como um local de respeito e segurança, né? A gente tem que aprender a respeitar as áreas sociais, os halls, a sala, corredor, jardim, garagem e também as áreas de intimidade, né? Que são os quartos, as cozinhas, os banheiros privativos. Isso é de extrema importância. O acesso das pessoas que não habitam a nossa casa, ele deve se restringir apenas às áreas sociais. Ou seja, você tem que evitar, né, a invasão na sua vida pessoal de outras pessoas que não fazem parte do seu relacionamento mais íntimo. Tomando uma certa atenção com o contato com as camas, né, que deve ser restrito apenas às pessoas que dormem nelas. Você não pode ficar deixando pessoas de fora sentarem na sua cama, por exemplo. Os moradores, eles podem circular livremente pelos espaços, né, desde que exista um respeito com a individualidade e a privacidade de cada membro da casa, né. Então vamos falar agora dos rituais para o Feng Shui, né. Os rituais, eles são importantes para que a gente possa, antes de tudo, preparar o ambiente para realizar a aplicação da harmonia, né, através do Feng Shui, da harmonização. Então, inicialmente, a gente tem que remover as energias que estão estagnadas, os miasmas, que eu falei para vocês que são as energias condensadas, negativas, né? A gente tem que remover essas energias do canto, né, dos cantos da casa e das paredes, porque elas são responsáveis por boa parte da energia densa que fica no espaço, as paredes e os cantos da casa. Sempre a gente vai estar realizando o mesmo percurso, tá? No sentido horário, seguindo o ponteiro dos relógios.
e com a porta aberta com mais ou menos 1 palmo de distância. Nós nos posicionamos em frente a essa porta, no lado interno e de costas para o restante da casa, tá? O primeiro passo para a remoção dessas energias, né? A gente pode dispor de alguns métodos, né? Você é que vai escolher qual é o método mais fácil para você. Eu gosto muito de todos esses que eu vou falar aqui. O som, tá? Ele é capaz de vibrar e romper as energias que se encontram estagnadas e se instalam presas nas paredes e nos ambientes. Muitas vezes eu apareço nos vídeos tocando a minha tacinha tibetana, né? Batendo na minha taça tibetana, na minha tigela tibetana. Por quê? Porque o som, ele promove a circulação energética, né? Então ele limpa o ambiente, ele afasta a energia negativa. Então é por isso que nessa primeira etapa que a gente pode realizar aqui de rituais, a gente pode utilizar a vibração de um pequeno sino, né? Se você tiver um sino tibetano ou qualquer sino que você pode tocar pela casa, né? Esse sino, ele ainda pode ser substituído pela taça tibetana. Se você não tiver um sino nem a taça tibetana, você pode bater palma próximo das paredes. Mas o ideal são os objetos metálicos, tá? Os instrumentos de som metálicos, eles nos permitem ancorar e atrair as energias dos anjos, né? As energias mais benéficas para o nosso lar. Então, o mais interessante mesmo é o sino e a taça tibetana. É possível também você utilizar um martelo, né? Aquele martelo encapado com tecido, você tem que bater ele na parede, dar leves marteladas nas paredes, né? O ato é simbólico, ele não é para quebrar a casa, né? Para quebrar as paredes, só para tirar a energia, né? Para ela circular. As janelas, portas e os armários, a gente não vai fazer isso, tá? Eles são pulados. O principal é eliminar o que se acumulou nas paredes. E essa etapa também pode ser realizada com o uso de algumas plantas, como a espada de São Jorge, que tem muita gente que tem em casa, essa que está aí na imagem. Eu tenho uma planta dessa na entrada da minha casa, né, para proteção. Você pode pegar essas folhas delas e bater nas paredes, né, para limpar. Você pega as folhas, umas 2, 3, e começa a bater nas paredes e nos cantos, para remover essa energia estagnada, né? Porque essas folhas são muito boas para isso. Depois você quebra essas folhas e joga no lixo, tá? Não tem problema. A segunda etapa, né, da limpeza inicial, ela se concentra na purificação dos ambientes. Como que você faz isso? Através de incensos, né? Você transforma o ambiente em um campo de luz para que todas as energias positivas, elas possam ser atraídas e trabalhadas. Então você pode usar incenso espalhado nos 4 cantos da casa, né, de cada cômodo, ou em múltiplos de 3. Você segura 3 incensos com a mão direita, começa da porta de entrada. Se você tiver os incensos melhores, né, de arruda, alecrim, guiné, 7 ervas, né, o de arruda é para purificação, o de alecrim é para limpeza e alegria. A guiné é defesa contra os inimigos e as energias negativas. A sálvia, que eu costumo usar muito, o rolinho de sálvia branca, que eu já mostrei para vocês no outro canal, para queimar e limpar a casa, para elevação. E as 7 ervas é uma mistura de ervas para uma limpeza mais profunda, né? Quem tá precisando de uma limpeza mais pesada, você pode usar o incenso de 7 ervas. Também você pode usar as 7 ervas, você pode juntar as 7 ervas e fazer queimando as próprias ervas. Essa defumação, ela deve ser realizada no mesmo sentido do processo anterior. Você inicia ela a partir da porta principal de entrada, entra, né, pela mesma porta, e depois você finaliza na mesma porta, tá? Você inicia e termina na mesma porta. Nas partes retas, você movimenta o incenso em linha reta. E nos cantos, você movimenta o incenso de forma circular, em sentido horário, tá? Após essa defumação, você pega o que sobrou, coloca num papel branco e pode colocar num lixo. Mas coloca num saco separado, tá? E depois você joga no lixo, mas dentro de um saco separado. Não joga na água, tá? A água representa o Shui e ela deve ser sempre respeitada aqui no nosso processo.
O terceiro passo aqui que a gente pode fazer para limpar a casa, né? Nós vamos passar por todos os ambientes novamente a partir da porta de entrada, é a realização de um mantra, né? A gente pode entoar um cântico sagrado, um mantra, uma reza, um Pai Nosso, uma Ave Maria. Pode ser o Salmo 23, o 91, que são salmos muito fortes, né? O mantra que eu gosto de usar, que é universal, é o Om Mani Padme Hum. É extremamente poderoso, né, para harmonizar e trazer tranquilidade nos espaços. Ele deve ser repetido durante todo o tempo, né, que você está passando pelos cômodos. Você pode pegar um japamala e ir repetindo 108 vezes, ou você pode pegar os mantras que eu coloco, ou tem vários mantras importantes, depende da situação que você precisa mais resolver, e você pode, com o seu celular, por exemplo, ir ouvindo, colocando o mantra para tocar nos ambientes. Tá? Você deixa por um tempo tocando nos ambientes. Inclusive eu tenho um vídeo lá, vou ver se eu deixo na descrição aqui desse vídeo, vou ver se eu deixo para vocês o link, que é um vídeo de 8 horas para você fazer limpeza da sua casa com som, tá? Você deixa o som tocando durante 8 horas na sua casa, não precisa ser alto, você pode deixar ele na sala, no quarto, onde você quiser tocando, tá? Mesmo à noite. O significado desse mantra aí, o Om Mani Padme Hum, ele é parecido com o Namastê, tá? Que significa o mesmo Deus que está em você, saúde o Deus que está em mim, saúde o Deus que está dentro de você. Não é bem isso, né? Tem a tradução e tudo, mas ele serve para limpar, purificar o nosso corpo mental, emocional, energético e o nosso corpo físico, tá? E ele dá mais clareza para você atingir as suas metas. E o último passo aqui, o quarto passo, é aquilo que eu falei para você, dos sucos cítricos, né? Ou a água benta, né? A última etapa desse ritual de limpeza inicial, ela consiste na preparação de um líquido cítrico, né? Que você pode fazer como uma bênção, né? Ou de água benta. A bênção, ela cria um campo energético positivo, de prosperidade e sucesso. E ela expulsa o que tem de negativo, né? Abençoando o seu lar. Então, para realizar, você pode utilizar a casca cortada de 9 laranjas ou limões. O odor cítrico, ele espanta o negativo. Você pode deixar de molho de 4 a 24 horas essas cascas em um recipiente de vidro, tá? Não de metal, jamais de metal, tá? No recipiente de vidro. Pode ser uma jarra de vidro. Depois você vai jogar as cascas num saco separado do lixo, né? Mais um saquinho separado, e pode colocar no lixo normal, mas dentro de um saco separado. E você vai utilizar o líquido em um borrifador de água. Você pega esse líquido, coloca no borrifador e você começa a espirrar a partir da porta principal da casa para dentro. Muita atenção com os móveis e paredes, tá? Para você não causar mancha, porque pode causar mancha. No caso da água benta, você pode fazer o sinal da cruz em todas as portas, janelas e cantos da casa com a água benta. Para finalizar, você para na porta de entrada, tá? Você termina o ritual na porta de entrada. Porém, você se volta para o interior da casa, ou seja, de costas para a rua. A criação mental nessa etapa, ela é de extrema importância. Você para e visualiza tudo o que você deseja que se realize dentro da casa e da vida, da sua vida. Se você preferir, você pode fazer uma oração que determine a prosperidade. E essa oração você encerra com que assim seja. Ou você pode encerrar com um dos mantras que eu coloco lá no canal também, que é muito bom. São muito fortes. Depois desse grande ritual, né, que a gente fez, a casa, ela tem que conter na sala principal, um vaso de flores com água próximo da porta, tá? Porque as flores, elas absorvem as energias que a partir de então entraram pela casa, né? E ela consagra o espaço pela energia da terra. Essa casa, né, que você está fazendo isso, deve sempre conter arranjos de flores naturais, tá? De 3 em 3 dias, um incenso também deve ser aceso, tá bom? Dê preferência para os incensos florais. Depois que foi realizado esse ritual todo que a gente fez, você pode, de 3 em 3 dias, queimar um incenso floral dentro da sua casa, tá? Essências que trabalham o amor, a paz, a
prosperidade. Eu gosto muito da flor de laranjeira, tá? E do sândalo. Mas pode ser flor de laranjeira, pitanga, sândalo, lótus, jasmim, cravo ou canela. Canela também gosto bastante. Vamos começar falando sobre os rituais de riqueza e prosperidade no Feng Shui. Eu sei que é um assunto que todo mundo quer saber. Então, você pode começar, o primeiro ritual simples, né, que você pode fazer é pegar 3 moedas do I Ching, tá? Como essas que eu vou colocar aí na figura para vocês. Elas são símbolos de riqueza e de prosperidade, porque elas eram cunhadas em ouro, na época era moeda corrente. Você vai colocar as 3 na mesma posição, uma do ladinho da outra, vai pegar uma fita vermelha, vai passar pelo meio, por esse buraco que elas têm, e vai amarrar. Você pode dar 3 nós, 6 nós ou 9 nós. Você escolhe de acordo com a sua intuição. Você vai pegar esse pacotinho que você fez, né, esse molinho de moedas com a fitinha e vai colocar no local onde você quer que a energia do dinheiro e da prosperidade se multiplique, tá? Se é na carteira, coloca dentro da carteira. Se é na casa, coloca atrás da porta. Se é no quarto, na sala, no serviço, aonde for. Se quiser colocar em vários lugares, também pode. É como um amuleto para atrair a energia do dinheiro e da prosperidade. Agora, o que você pode fazer também é um outro ritual para o campo de riqueza. As mesmas moedas do I Ching, só que aí você vai pegar 9 moedas, vai amarrar também com a fita vermelha e vai dar 9 nós, tá? Você vai pegar essas moedas e vai plantar na entrada, entre a entrada da sua casa e a porta. Ou seja, entre o portão de entrada e a porta da casa. Se existir terra ali, um jardim, você enterra ali. Se não existir, você pode colocar um vaso na porta da casa e colocar essas moedas dentro, enterradas dentro do vaso. Se por acaso você mudar de local, mudar de casa, você não tira essas moedas, você deixa elas enterradas ali. Porque o campo de riqueza foi criado ali, ele não pode sair. Aí você faz isso no local onde você for. Se você mora num apartamento, você também pode colocar um vasinho com as moedas na porta da sua casa. Só que ninguém pode ver essas moedas, tá? Você deixa num local que ninguém vai ver, enterrado, né? Mas o vaso pode ver. Você pode deixar o vaso na porta da entrada do apartamento. Bom, agora a gente vai falar dos rituais que a gente faz no Feng Shui. Os rituais de limpeza, de harmonização que a gente faz no Feng Shui, a gente vai dar o nome de cura. Cura são os rituais, né, que a gente faz que resolvem o problema, que harmonizam a situação. Então isso é chamado de cura. Eu vou mostrar para vocês alguns elementos que fazem esse tipo de função, né, alguns elementos gráficos, na verdade, né, alguns símbolos que você pode ter para fazer esse tipo de coisa. Então segue aí. O Pacuá são mandalas criadas com o intuito de harmonizar, de rebater, de absorver as energias nocivas do ambiente. Elas são encontradas sem uso de espelhos ou com uso de espelhos em diversos materiais, como madeira, ferro, cerâmica e diversas cores, tá? Os tipos mais utilizados de Pacuá são o Pacuá do céu posterior, que esse símbolo aí, ele simboliza um grande símbolo de força e equilíbrio. O trigrama superior é o Li, que representa o fogo, e o inferior é Kan, que simboliza a água. Ele deve ser utilizado no batente ou acima do batente, nunca no centro da porta, tá? Com o espelho, ele só deve ser utilizado no lado externo da casa, em portas e janelas, tá? Sem espelho, ele pode ser aplicado dentro da casa, em qualquer área que você pretende trazer harmonia. Geralmente, ele é utilizado na porta principal de entrada. Depois vem esse outro, que é o Pacuá celestial. Esse simboliza um grande símbolo de eliminação dos karmas presentes na casa e das pessoas que habitam, né? Os karmas das pessoas que habitam lá. O trigrama superior é Shin, que representa o céu, e o inferior é o Kun, que representa a terra. Ele deve ser utilizado no batente ou acima do batente, nunca no centro da porta também. Com o espelho, ele só deve ser utilizado no lado externo, nas portas ou janelas,
E ele sempre deve ser utilizado na porta dos fundos, nunca na porta de entrada, tá? Uma observação: o paquá espelhado ele só pode ser usado fora das casas, nunca dentro. Nunca utilize mais de um paquá no mesmo lado da casa, tá? Se houver mais que uma porta de entrada, você escolhe uma para utilizar o símbolo, tá? Nunca utiliza o paquá do céu posterior do mesmo lado do paquá celestial, tá? Sempre em lados opostos. Agora a gente vai falar de um outro elemento que se chama sino dos ventos. Vocês devem conhecer. Eu gosto muito do barulhinho desses sinos. Sino dos ventos ou mensageiro dos ventos. Os móveis, né, sonoros e os sinos, eles têm sido utilizados durante centenas de anos, né, como objetos de proteção e de aviso. E eles são usados no Feng Shui porque eles têm um som claro e harmonioso. E eles podem ser de diversos materiais, como material de bambu, metal, conchas, madeira, resina, cerâmica, você escolhe. Você pode dar preferência para o uso de sinos com o som mais forte, que é o de metal, para colocar em locais onde a circulação dos ventos é menos intensa, né, para que o barulho seja maior. E os sinos com o som mais suave, como o bambu, você coloca nos locais onde os ventos são mais intensos. O outro elemento que você pode usar são os espelhos, cristais facetados, pontos de luz, iluminação e velas. Tá? Os espelhos, eles trazem equilíbrio e a solução das áreas energeticamente débeis, né? Ou seja, as áreas da casa que não estão legal, porque eles refletem, eles clareiam, eles amplificam e eles produzem uma sensação de amplitude. Os cristais, eles manifestam e potencializam os efeitos da energia do Qi, trazendo uma energia de forma espiral, que eu já mostrei para vocês na primeira aula, né? O Qi, a diferença entre o Qi e o Sha, que era a energia negativa. O Qi é positiva, o Sha é negativa. Eles podem ser utilizados em esferas, né? Drusas, obeliscos. As luminárias ou as luzes, elas equilibram e elas preenchem os espaços vazios, já que uma boa iluminação ela é responsável pela qualidade de energias positivas dentro da nossa casa, né? Você pode dar preferência para luminárias ou abajures com a cúpula voltada para cima. Pontos de luz são muito bem aceitos também na decoração do Feng Shui. E eles funcionam como um ampliador para as energias do sucesso. Você pode utilizar também plantas e flores, aquários com peixe e animais de estimação, né? Seres vivos. As plantas e as flores, elas representam a força vital. Elas dispensam o Qi, né? Elas trazem o Qi, elas nos dão mais Qi e ajudam a energia a fluir. Elas funcionam como um filtro para as energias densas e estagnadas. Os aquários, eles trazem a energia do movimento e fluidez, e eles são muito bem utilizados em áreas de fluxo financeiro. O peixe, ele simboliza ouro e a água em movimento. Os animais vivos, eles elevam a qualidade do Qi dentro das áreas habitáveis, né, da onde a gente está. As flautas orientais com bambu, tá? É outro elemento que vocês podem usar. Elas circulam a energia e ajudam a preencher as áreas que estão cortadas ou debilitadas pela forma do terreno ou da casa. Elas proporcionam uma paz, uma estabilidade, segurança para os ambientes domésticos e para os ambientes de trabalho, tá? São opcionais, né? Mas elas não devem destoar do estilo da decoração da casa, né? Você coloca se combinar. Os objetos de peso, tá? Como esculturas, pedras, estátuas, elas fortalecem a área energética onde elas se localizam e representam a estabilidade das energias, impedindo os vazamentos energéticos e trazendo uma solidez para os espaços, tá? Eletrônicos, né? O uso de energia inclui energia elétrica e energia potencial, trazendo abundância física e espiritual, mas quando estão bem posicionadas, é claro. O som, a boa música, as imagens criadas por telas de TV, elas produzem um efeito extremamente benéfico ao ser humano, relaxando a mente e o corpo. Deve-se atentar para uma distância mínima de 1,5 m entre os aparelhos e as pessoas, tá? O uso do quartzo de cristal ou um gráfico radiônico, eles podem neutralizar os efeitos da radiação. Então você pode colocar assim imagens bonitas, né, em TVs, aquelas imagens que ficam passando na tela do computador, música e tal, mas você não pode estar muito perto, né? Você não pode deixar isso muito tempo muito perto de você, tá? Aí você pode colocar
o cristal de quartzo, para bloquear essas energias da radiação. As cores e as formas, né? As cores e as formas são utilizadas para reforçar a qualidade do chi. Cada área ela possui uma forma e uma cor apropriada, com os efeitos do metal e na energia da pessoa, da casa, né? Elas fazem vários tipos de configurações energéticas, né? Dependendo da sua intenção, as cores e as formas geométricas, né? Você pode utilizar a geometria sagrada e pode utilizar também, né? Estudar as cores, né? Para cada coisa tem um tipo de cor específica e aí você pode combinar. As fontes e as cascatas de água em movimento também são muito boas para você ter em casa, eu adoro, né? As fontes de água, quando elas estão em movimento, são saudáveis e elas reforçam a energia em qualquer área onde elas forem colocadas. Elas devem sempre estar em perfeito estado e funcionamento, com água limpa e transparente, ou seja, não pode colocar uma fonte quebrada lá, né? Que aí atrapalha. Nada que não funciona, nada que estagna energia e que fica parado. A aplicação das técnicas do Feng Shui, elas podem ser divididas de duas formas: observações e soluções. As observações, elas correspondem aos sentidos físicos, né? O que a gente consegue olhar, observar ao nosso redor, como terrenos, as construções, estradas que estão no local, vegetação, se a vegetação é pobre, se ela é rica, né? Rica que eu digo se é verdinha, se cresce coisas ali, ou se ela tá seca, né? Se ela tá seca, se ela tá desvitalizada, ela tem um chi pequeno, né? E se ela tá bem verdinha, cresce bastante coisa ali, flores, frutas, árvores, ela tem um chi bem forte, a energia flui ali com bastante intensidade. Você tem que observar se tem lagos, se tem fontes de água corrente, né? Se tem animais, formas vivas, tudo a gente observa, né? Isso faz parte da observação. Coisas que a gente observa fisicamente falando. As formas, né? A forma do terreno, a forma da casa, as formas das paredes, das colunas, das portas, das janelas. É isso, né? A observação inicial que permite que a gente utilize as técnicas do Feng Shui de uma maneira mais coerente, para que a gente possa equilibrar dependendo do que a gente está observando ali naquele local. Para que a gente possa averiguar a qualidade do Qi, né? O fluxo da energia. Quando a gente aplica o Bagua, né, do Feng Shui na casa, no local, a gente procura adequar para tratar, né, as áreas onde tem maior fluxo das pessoas que vivem ali naquele local. Agora eu vou fazer algumas observações importantes aqui. Claro, isso tudo, gente, é quando a gente tem condição de escolher um local assim ou assado, né? Não é sempre que a gente pode escolher o lugar que a gente quer, a forma que a gente quer. Mas se a gente puder observar estas coisas antes de comprar um local ou escolher um local, muito bem. Uma boa localização para as construções são locais altos, né? Em montanhas, na região mais alta do terreno, né? Isso seria o ideal. A frente do local deve ser ampla, né? Liberada, limpa e que de preferência que você consiga colocar uma cascata, uma fonte de água do lado esquerdo. E o ideal também, se possível, é ter uma rua de fluxo constante à direita desse terreno. Vou mostrar para vocês aí uma imagem, tá? Para vocês verem isso que eu tô falando. Isso seria o ideal, tá? Para quem vai comprar, né, um terreno para construir, para morar, por exemplo. As casas que são localizadas em curvas, né, elas têm uma grande tendência de receber energia negativa. E o que você pode fazer para amenizar isso? Plantar uma árvore na frente da sua casa. Locais como cemitérios, funerárias, né, próximos da casa também trazem uma energia negativa. Então é ideal que vocês coloquem na porta de entrada aqueles paquás, né, aqueles elementos que eu falei anteriormente aqui na aula. Hospital também é um lugar que tem um fluxo pesado de energia. Casas também que ficam localizadas em becos sem saídas, né, encruzilhadas, elas também têm uma tendência de acúmulo de energia negativa. E aí o que você pode fazer é ter uma fonte de água que flui, né? Aquelas cascatas, aquelas fontes correntes do lado esquerdo dessa casa. Se você puder ter uma fonte onde tenha
Carpas, né, andando, as carpas trazem prosperidade financeira. Você pode também ter um paquá, né, aqueles elementos que eu mostrei, espelhado na porta de entrada da sua casa. Casas ou terrenos, né, que estão mais rebaixados do nível principal, eles podem ter a sua cura, né, porque aqui a gente está falando dos elementos de cura no Feng Shui, né, da harmonização dos locais. A gente pode colocar um poste de luz em frente a essa casa, esse terreno. Casas localizadas entre grandes construções, elas devem ter lâminas de latão em cima da casa e de preferência uma caixa d'água também para absorver essas energias. Aquelas casas que sofreram um incêndio, uma coisa, né, tragédia assim, elas devem ter removidas, né, mais ou menos assim 1 metro de terra removida dessa casa e deve ser substituída por mais terra nova nesse local. Quando é em prédio, né, o baguá ele vai funcionar no seu apartamento, né, não para o prédio todo, porque lá existe uma mistura de muitas energias. Uma das coisas mais importantes, né, é procurar ter uma casa ou habitar locais onde o sol bate bastante, né, ilumina bastante, porque o sol é uma das principais fontes de energia. Então o sol que ilumina na parte de trás e da frente é excelente. Se você não tem isso, se a sua casa não é iluminada, não bate sol, você procura colocar aquele sino dos ventos, tá, na frente e atrás da casa, para poder fluir essa energia. Prismas de água também funcionam no lugar dos sinos dos ventos. Aquelas casas que recebem o sol da manhã, elas podem colocar, as pessoas que moram lá podem colocar drusas, né? Vocês podem colocar drusas de cristais na região onde esse sol bate para poder irradiar, né? Magnetizar e aumentar, expandir essa energia do sol dentro da casa. Redes elétricas, né, do lado da residência também não traz uma energia legal. Aí o que você faz? Você coloca bastante árvore, bastante planta em volta da casa. E também você pode colocar aquele paquá espelhado que eu falei no início na porta de entrada da sua casa. As piscinas e os lagos, né, todas as águas correntes, as fontes de água, né, que se movimentam, elas trazem riqueza e prosperidade para casa, né? Se tiver carpa, né, nos lagos, melhor ainda. Mas desde que elas estejam sempre limpas, né, sempre cuidadas. De preferência, né, as piscinas e os lagos em forma redonda ou côncava, né? Se for em formato retângulo ou quadrado, você pode colocar um poste de luz para ajudar a magnetizar essa energia. Se a piscina for maior que a casa, ela vai puxar muito o chi, então é bom colocar um poste de luz de cada lado da piscina. De preferência, as entradas da casa devem ser bem largas, bem grandes. Vocês já viram aquelas casas de pessoas que têm muito dinheiro, eles costumam pôr uma porta bem ampla? Então, porque as portas estreitas, entradas estreitas, elas dificultam os negócios e a vida profissional. Mas se você tem uma porta estreita, você pode colocar planta ou postes de luz na frente, na entrada da casa, que também resolve o problema. Agora eu vou mostrar para vocês a disposição do baguá aí e o que representa cada parte desse baguá. Esse baguá, ele é colocado geralmente por quem faz os estudos de Feng Shui para fazer uma análise antes de fazer a cura, né, energética e tal. Ele é colocado na planta da casa, tá? Eu não vou explicar detalhes disso aqui, porque isso aqui é um curso básico de Feng Shui. Quem quiser se aprofundar na aplicação do baguá em cada local, aí tem que entrar em cursos mais avançados, tá? Aqui é só para vocês terem uma noção geral de como funciona a coisa. Então eu vou mostrar a imagem agora do baguá e vou falando para vocês o que significa cada coisa. Então, as áreas do baguá e as suas ativações, né? Aplicando o baguá sobre a planta do terreno, a gente deve considerar as suas respectivas áreas, né? E os elementos que criam a harmonia nessa ativação. Lembrando que o elemento que cada área representa, ele é tão importante quanto a cor e a forma, tá? Trabalho, o Kan, água, representa a profissão, a cor negra ou azul escuro, o elemento água. Direção norte, espíritos elevados, coisas ocultas, rios, lagos, oceanos e os ouvidos no corpo humano. Pode-se utilizar objetos relacionados à profissão do dono da casa, assim como elementos ligados à água, como fontes e cascatas em movimento, aquários contendo peixes, né, como carpas ou kings nas tonalidades vermelho e preto, luminárias e sinos na cor preta e plantas que também atraem um bom chi. Espiritualidade, Ken, a montanha, né?
Representa a espiritualidade, também novos conhecimentos, a cor azul ou roxa, direção nordeste e outros significados como montanhas, pedras, cultivo pessoal e as mãos no corpo humano. Pintar paredes em azul não é aconselhável, já que o azul traz introspecção e solidão. Ele é favorável ao uso de altares e tudo que simbolize a fé. Flores, incensos, estátuas de deuses diversos, anjos também são utilizados aqui nessa área. A família é o Shen, trovão. Representa a família, a cor verde, o elemento madeira. Direção leste, o relâmpago, o filho mais velho. Caminhos elevados, evolução e os pés no corpo humano. Pode-se utilizar móveis e objetos em madeira, tá? Que trazem a sensação de estabilidade. Pode utilizar flores, árvores, plantas naturais ou artificiais. Quadros com paisagem também são bem-vindos nessa área, tá? Nunca utilizar fotos de pessoas falecidas. Lembra disso. Prosperidade, o Tui, lago. Representa as finanças, né? A cor púrpura ou violeta, direção oeste. A filha mais nova, vapores, nuvens, espírito e a boca no corpo humano. Mini fontes com água em movimento, assim como aquários com peixes, simbolizam o dinheiro em movimento. Objetos com água devem estar sempre em movimento nessa região. Sapos chineses da riqueza, como moedas de Xing e arroz cru, são uma boa dica. Objetos dourados ou em ouro, Buda, também aumentam o Qi nessa área, tá? O sucesso, Li, o fogo, representa a fama, a cor vermelha, o elemento fogo, a direção sul, pássaro azul, sol, espadas e lanças, guerreiros, tartarugas, caranguejo, relâmpagos e representa o olho no corpo humano. Em geral, se utiliza a maior quantidade de objetos na cor vermelha, assim como paredes pintadas no mesmo tom. Objetos brilhantes e triangulares que se refletem, espelhos, cristais, velas em todos os formatos e principalmente triangulares. Dragões ou animais de poder, tapetes ou sofás em pele, fogões, churrasqueiras, lareiras. Os relacionamentos, o Kun, terra, representa a união, o matrimônio, a cor rosa, a direção sudeste, a mãe, a natureza, figuras com paixão, roupa e o plexo solar no corpo humano. Utilizar sempre objetos em pares, tá? Nunca um objeto, que representa a solidão, ou 3 que representam amantes. Pode-se pintar as paredes em rosa ou usar o máximo da cor em objetos. Fotos do casal unido também são bem-vindas, tá? Evitar objetos e plantas pontiagudas, assim como espadas e facas. Evitar o uso em áreas como família e amigos, tá? Um símbolo perfeito é o uso do macho e fêmea da árvore da felicidade. Uma flauta de bambu com 2 cordões vermelhos e 2 franjas vermelhas, com os bocais voltados para baixo, eles favorecem um ótimo relacionamento quando eles são posicionados atrás da cama, purificando e transformando as energias negativas. E estampas florais remetem a um romance. Criatividade, Sun, vento, representa os filhos, a criação, a cor branca, o elemento metal, direção oeste, o vento, alturas, a filha mais velha e o quadril no corpo humano. Pode-se utilizar tudo em metal e também na cor branca. Cozinhas e banheiros são perfeitos para a criatividade. Os usos de aparelhos eletrônicos e objetos redondos são apropriados, tá? Fotos de filhos, quadros, esculturas, móveis em ferro, aço e tudo relacionado à arte e à criação. Amigos, Xian, céu, representa os amigos e benfeitores, as viagens, a boa sorte, a cor cinza, a direção noroeste, o pai, o firmamento, o universo e a cabeça no corpo humano. Utilizar fotos de amigos em murais, bem como cartões postais, objetos trazidos de viagens ou ganhos, assim como anjos, mestres ou seres iluminados. Centro representa a saúde e a vitalidade, indicando o coração da casa, de onde todas as outras áreas irão fluir. Deve ser sempre harmonizado, já que ativa todas as outras áreas.
O uso da cor amarela, assim como dos cristais, tapetes, vasos em cerâmicas com flores na mesma cor, ativam o baguá. Por esse motivo, nós devemos harmonizar e equilibrar as energias neste centro, para que a distribuição do chi seja harmoniosa. O centro não é o ponto do coração, é representado por todo o círculo ou diâmetro. Hoje nós vamos falar dos 5 elementos do Feng Shui. No Feng Shui, nós usamos os 5 elementos tradicionais da astrologia chinesa: madeira, fogo, terra, metal e água. Eles representam as 5 maneiras diferentes pelas quais o Qi, o Qi, o Prana, né, a energia vital, ela se manifesta. Os 5 elementos, eles seguem um ciclo construtivo e destrutivo. A madeira, ela queima e cria o fogo. Depois que o fogo apaga, a madeira se transforma em pó, em terra. Da terra, a gente obtém o metal. O metal se liquefaz, que teoricamente, né, o que simbolicamente seria a água. E finalmente, a água, ela nutre aquilo que cria a madeira, que são as plantas. Consequentemente, a gente tem um círculo que se inicia e termina continuamente, ou seja, ele não tem nem início nem fim. Ele faz parte de ciclos de criação e destruição, criação e destruição. O ciclo destrutivo, ele se dá com a água que apaga o fogo, que funde o metal, que corta a madeira, que esgota a terra, que absorve a água. A madeira, então, controla a terra, que controla a água, que controla o fogo, que controla o metal, que controla a madeira. Então, nós vamos estudar um pouquinho de cada coisa dessa aqui, o que ela tem de influência no que a gente está falando. Vamos para a tela do meu computador. Então, agora nós vamos ver a ativação e a harmonização desses 5 elementos, né? Vocês estão vendo a imagem aí que representa os 5 elementos que a gente está falando aqui no Feng Shui. Esses 5 elementos, eles servem como uma forma de harmonização e equilíbrio entre as energias, né? Nesse caso, a gente tem que usar bastante a intuição e a lógica para distinguir nos vários ambientes, né, os variados elementos que a gente pode colocar e que a gente pode trabalhar. Nós vamos falar agora, né, do elemento madeira. O elemento madeira, ele está ligado às áreas da família e da prosperidade. Ele representa o equilíbrio, o crescimento, uma conexão com a natureza, né? A gente pode ver isso nos móveis e acessórios em madeira, molduras em madeira, elementos com coco, com palha, pisos e forros de madeira. Aqui tem muito em Portugal, né? A cortiça, e acho que aí no Brasil também tem vários objetos, várias coisas feitas de cortiça. Plantas e flores dentro e fora da casa, quadros que retratem paisagens, né, que tenham árvores, tudo que tem a ver com madeira, né, formas cilíndricas, ovais, cores verde, azul e violeta. Agora a gente vai falar do elemento fogo. O elemento fogo, ele tem a ver com a área do sucesso, né? Ele representa a sabedoria, a razão, motivação, alegria, prazer. Tudo aquilo que ilumina, né, de forma natural ou artificial, não importa, mas é tudo que ilumina. Quais são os tipos de elemento que representam o fogo dentro de casa, né? Dentro ou fora, né? Para o Feng Shui é lã e peles, couro, luminária e abajur, espelhos, objetos brilhantes, objetos pontiagudos, pontos de luz, velas em diversos formatos, formas triangulares. As cores são a vermelho, laranja, amarelo, dourado, né? E todas as suas variações. O elemento terra, ele tem a ver com as áreas do relacionamento, né? Com a espiritualidade e com o centro. Representa a sinceridade, a fé, a segurança, a estabilidade, a solidez. E os objetos são utensílios de cerâmica, objetos de artes feitos de barro, formas quadradas ou até mesmo retangulares, flores e plantas, cristais e pedras, e as cores são o amarelo, o laranja e os tons de terra. O elemento metal, ele tem a ver com a área das amizades, dos amigos, né, e criatividade. Representa a justiça, força moral, prosperidade, solidez e sucesso financeiro.
objetos de metal, mármores e granitos, esculturas, formas circulares e ovais. As cores são o branco, tons naturais e pastéis. Elemento água, ele corresponde à área do trabalho, representa a motivação para os contatos sociais, a fluidez no campo profissional. Rios, fontes, cascatas, piscinas, desenhos de náutica, né, marinhos, peixes e conchas, superfícies reflexivas, formas assimétricas. As cores são preto, azul, marinho e cinza. Agora a gente vai falar um pouquinho das escadas, tá? As escadas, elas são condutoras de toda a energia que entra na casa, no local onde você tá, né? Se elas estiverem bem posicionadas, elas produzem um fluxo de energia bom, né, pelos andares. Mas caso contrário, elas podem trazer muitos problemas para os seus habitantes. Toda a escada ela deve ser ampla e muito bem iluminada, tá? Sem espaços entre os degraus, porque as energias se perdem nos espaços, né? As escadas que terminam muito perto da parede podem ser curadas com uma instalação de um espelho na frente, né? Que cria amplitude, então você coloca um espelho na frente da escada. As escadas que levam aos banheiros, elas também são prejudiciais e elas podem ser curadas também você colocando espelhos, iluminação, cristais e uso de plantas dentro, né, no interior do banheiro. As escadas em frente à porta da entrada, elas são negativas. Elas fazem com que o chi e a energia do dinheiro circulem para fora da casa. Então, nesse caso, como é que a gente pode curar? Pode curar fazendo o uso de uma esfera de cristal facetado, trabalhando a iluminação, né? Ou aplicando um móbile, né? Lembra que eu falei na primeira aula? Entre a porta da entrada e o começo da escada. O uso de plantas no começo e no final da escada também permite que a energia flua, né? Então também ajuda bastante. As escadas em caracol, elas são as piores, porque elas se assemelham às flechas fincadas no chão. Mas elas podem ser curadas colocando uma planta do lado e no começo dos degraus. E colocando também um espelho em frente ao último degrau no piso superior. Tá? Quando chega no último, você vai olhar lá e coloca um espelho em frente. Se existir uma parede, claro, para você colocar, né? Não sei o que vai existir na frente. Pendura uma esfera de cristal também facetado, tá? Depois do último degrau, do primeiro andar. Ou um móvel sonoro, né? Aqueles sinos que eu mostrei para vocês na segunda aula, em frente à escada. Essa também pode ser uma solução. Uma escada bem iluminada e decorada com quadros, né, artísticos, né, bonitos, ela atrai um chi bom e ela reforça o movimento da energia entre os níveis da casa, ou seja, primeiro, segundo, terceiro andar. As vigas, elas são atrativas quando são várias e contínuas. Porém, quando se trata de apenas uma ou duas, elas são opressoras e negativas. Quando duas pessoas dormem sob uma viga exposta, que atravessa a cama, costuma ter bloqueios na comunicação. Se uma viga está alinhada entre duas pessoas, sua forma projeta uma parede invisível entre elas, causando com o tempo uma possível separação ou divórcio, né? Claro que tudo isso é energético, mas ela traz essa energia, né? Como cura, a gente pode ter a mudança da posição da cama ou utilizar uma iluminação, cristais, né, elementos decorativos pendurados na viga. Um móvel, né, com sino também pode dar um efeito de elevação na energia. Outros efeitos da viga exposta são: se uma viga está localizada em cima da cabeceira da sua cama, ela pode ser fonte de dor de cabeça, de enxaqueca. Se a viga está sobre a sala de jantar ou sobre as bocas do fogão da cozinha, elas são fontes de perda financeira. As vigas em cima de uma escrivaninha ou mesa de trabalho, elas podem afetar o sistema nervoso. Uma viga numa área fechada, né, num quarto, ela pode esmagar o chi positivo e interferir na circulação das energias. As vigas, elas se assemelham aos beliches, prateleiras ou armários. Quando posicionados acima da cabeça das pessoas, ela interfere no fluxo correto do chi. Os cantos e as colunas, né? Os cantos estruturais, eles representam um mau feng shui, tá? Porque eles representam a falta do gua dentro do ambiente. Para curar, você tem que aplicar um cristal facetado no teto, né? Esse cristal facetado serve para um monte de coisa, né, gente? Em frente ao canto ou uma planta, tá?
Móveis, luminárias ou estátuas também causam um bom efeito. Pintar a parede de vermelho também pode ajudar, tá? Cantos arredondados não influenciam na boa circulação de energia. As colunas devem ser arredondadas, tá? Para melhor fluidez do chi. As colunas quadradas são negativas e seus efeitos podem ser bloqueados com o uso de cristais, de móveis, estátuas ou plantas à sua volta. Uma outra opção seria também você utilizar cores quentes nas pinturas, né? Como eu falei, o vermelho, ou espelhos. Agora a gente vai falar um pouquinho das cores no Feng Shui, né? As cores, elas acabam sendo muito importantes, né? Para a harmonização dos ambientes. Porque cada uma transmite uma energia diferente, né? E ela influencia no modo das pessoas serem, nos relacionamentos, né? Nos espaços. Para o Feng Shui, a gente deve sempre levar em conta que as cores seguem as matizes, né? Do claro para o escuro. E todas as nuances podem ser utilizadas, tá? Não precisa ser uma cor fixa ali, aquela só o vermelho forte. Não, pode ser o vermelho forte, vermelhinho mais claro e assim vai. As cores das paredes, elas não precisam ser necessariamente as cores que tem no Bagua, tá? As cores do Bagua são cores da ativação dentro do Feng Shui. Elas são aplicadas somente em uma parede por cômodo, tá? Ou por todo o cômodo em tons suaves. Não precisa você pintar toda a casa de vermelho, tá? É isso que eu tô querendo dizer aqui. A função para as cores na vida, tá? Ela define para nós o que existe e o que não existe. A cor, ela revela como está a nossa saúde e sorte. Através da cor da pele, ela registra, né, a cor da pele, o estado físico da nossa saúde. A cor inspira as emoções. O verde nos traz vitalidade. O vermelho simboliza a justiça. O branco representa a pureza, a destruição, o cessar e a morte. O preto dá um senso de respeito, de grandeza, de profundidade. A cor, ela estrutura o nosso comportamento, né? Existem cores preferidas para a sorte, né? Para a distinção entre profissionais, né? Aqueles anéis, né? Que tem para cada profissão, etc. As cores dentro de um ambiente, ela ainda tem que ser trabalhada seguindo uma ordem criada pelo Feng Shui, tá? Aqui no nosso Feng Shui, que é o que a gente está estudando. Então, vamos lá. Primeiro, o vermelho. O vermelho, ele representa a felicidade, o calor do fogo, o sangue, a força, a fama. É uma rica fonte de energia e de estímulo. E ela pode ser utilizada como uma forma de expulsar o chi negativo. Simboliza a cor dos impérios, né? Se tornando a cor principal. A casa toda pode ser pintada de vermelho na sua área externa, né? Em áreas internas, prefira a criação de painéis, combinando com tons neutros e suaves, ou seja, você pinta uma parte, a outra não precisa pintar, ou pinta de um tom vermelho mais suave, né? Amarelo. O amarelo é a cor da riqueza e da alegria. O amarelo ou o dourado, que também faz a mesma coisa, representa poder, riqueza, alegria. Então você tem que ir olhando essas cores e vendo na sua casa, nos locais onde você está, quais cores que atraem o que você quer e quais ambientes, né? O amarelo, ele traz senso de tolerância, de paciência, sabedoria, né? Obtida através das experiências. O amarelo e o vermelho são combinações ideais, tá? O amarelo, ele é super positivo, tanto internamente quanto externamente. No interno, ele trabalha as energias de grande ativação do chi, quando ele está em tons suaves e queimados, tá? O laranja é a mistura do vermelho e do amarelo, e ele representa a felicidade e o poder, e está associado ao bom apetite, sendo estimuladora para os sentidos de olfato e paladar. Pode ter seu uso interno e externo, muito utilizado em salas de jantar e cozinha. Vocês percebem que no McDonald's, por exemplo, a cor é amarelo e vermelho? Em vários restaurantes que você vai, você percebe que é amarelo e vermelho? Porque o amarelo e vermelho são cores que combinam muito bem e dão uma sensação de fome, tá? O laranja também. Então, por isso que locais que tem a ver com comida, eles usam essas cores bastante, tá? Quando eles querem que você coma bastante, que você tenha vontade de comer lá dentro. O quarto é o verde, tá? O verde representa a tranquilidade, esperança, frescor. É o chi da terra, né? O chi saudável, harmonia, calma, cura. O verde é a cor da cura. Tem seu uso mais externo, tá? No interno, você pode usar a criação de painéis combinados com tons mais neutros e pastéis, tá? Ou com cores quentes.
O azul é a proteção e a calma, tá? Simboliza o crescimento e a esperança. E ele pode representar a lamentação e a depressão, dependendo do tom que você coloca. E ele deve ser utilizado em salas de leitura, em quarto com criança muito agitada, né? No interno, você deve dar preferência para a criação de painéis combinado com objetos e cores mais quentes, tá? Tomar cuidado, né? Porque pessoas depressivas, assim, não é legal ficarem no ambiente com a cor azul, porque o azul, ele traz calma, paz. Uma pessoa que já está em depressão, ela está precisando se levantar, ela está precisando de um estímulo, tá? E o azul, ele é para acalmar. Tá? Então não é muito legal para pessoa que tem depressão. Eu sei porque quando eu tava com depressão eu não gostava de ambiente com azul, com cinza, local assim mais para baixo. Para mim era para baixo, representava para baixo, né? Principalmente aqueles tons de azul mais puxado para o cinza. 6. Púrpura violeta, tá? Essa cor eu amo, porque é a cor da chama violeta de Saint Germain. Iluminação e espiritualidade. Inspira o respeito e alguns consideram que traga mais sorte do que o vermelho. É uma cor também associada à alta nobreza, ao indivíduo poderoso, rico e afortunado. O seu uso pode ser externo e interno, tá? Na opção do lilás, melhor ser utilizado em combinação com outras cores mais quentes. O rosa representa o amor, os sentimentos puros, a alegria, a felicidade e o romance. Ele tem o seu uso interno e externo e é muito utilizada para quartos de casais ou de crianças. O 8 é o branco. O branco traz a pureza, a destruição, o cessar e a morte. Representa a limpeza e a purificação. Ele não absorve nenhuma energia, pois é a combinação das 7 cores. A cor não absorve energia, mas as rebate, desde as energias de brigas até a irritação. Então, se a casa for toda de branco, né, for toda pintada de branco, você pode utilizar uma parede de cada cor em um cômodo para quebrar a energia do branco. Ou seja, eu faço isso, eu gosto de ter uma parede de uma cor diferente quando minha casa é toda branca, né? Ou telas com pinturas em cores variadas, né? Os locais ideais para cor são as cozinhas, lavabos, banheiros. O marrom, que é o 9, ele traz a sensação de peso, tá? A cor pode ser usada para dar a impressão de estabilidade e segurança, tá? Aterramento mesmo. Ela traz elegância e tradição. Pode ter uso externo e interno, de preferência em sala de estar ou de estudo. O 10, o cinza. Seu impacto depende das associações com outras cores, tá? Ele pode simbolizar frustração e desesperança. Lembra quando eu estava em depressão, eu não gostava do cinza? Por outro lado, ele pode ser um excelente casamento, preto e branco, simbolizando o equilíbrio e a solução de conflitos, tá? É mais utilizada em móveis e acessórios, em portas e janelas, e também é bem-vinda. O preto, assim como toda cor escura, denota a sensação de profundidade, tanto para disposição como para perspectiva. Por outro sentido, ela pode indicar a falta de esperança e fazer com que a gente se sinta sombrio, abatido, deprimido. Ela deve ser utilizada em móveis, acessórios, portas e janelas. Não deve ser utilizada em paredes, tá? Nada de pintar a parede de preto, tá, gente? Salmão pêssego. Representa duplo significado. É favorável para as pessoas solteiras porque traz alegria, responsabilidade, solidariedade e confiança. Simboliza o bem-estar junto às pessoas, as festas, a sociabilização e a sedução. Para casais, ela traz a transformação, tá? Dentre outras aptidões, transformando a relação de amizade. Pode também levar a violência, brigas e graves doenças familiares, tá? Tem seu uso restrito a móveis e elementos de decoração. Evitar o uso em paredes, tá? Tanto internamente quanto externamente. Então, tem muita gente que acha bonito, e eu vejo em muitos locais, né? Essa cor que ela é sóbria, né? É uma cor pastel, o pêssego, mas para o Feng Shui não é tão boa assim. Agora a gente vai falar da numerologia da casa, né? E a gente vai usar essa tabela pitagórica, né? Segundo a tabela pitagórica, cada número tem uma representação de letras e podem fazer cálculos, né? A gente pode fazer cálculos para a gente ver qual que é a energia da nossa casa, do nosso nome, um monte de coisa, tá? A influência do número residencial é fundamental e primordial, pois influencia diretamente no espaço em que habitamos e principalmente em nossas vidas.
O número residencial é extraído com a somatória de todos os números e valores correspondentes às letras, tá? Tabela pitagórica. Caso exista mais algum número relacionado ao local, também deve ser somado, chegando a um denominador em comum entre 1 e 9. Ou seja, você tem que somar todos os números. Você coloca o número da casa, por exemplo. Você coloca lá, você mora no número 120 no primeiro andar. Então, 120. Você separa 1, 2, 0 e primeiro andar é 1. Então, você põe o 1. Aí você vai somar 1 mais 2 mais 0, que vai dar 3, mais o 1 do primeiro andar, que vai dar 4. Então, o número da casa é 4. Ou seja, você soma algarismo por algarismo, tá? Se tiver segundo andar, acrescenta o 2 e assim vai. E vamos falar sobre o que representa cada número da casa, tá? Você somando aí os números, veja qual é o número que dá a sua casa. Para pessoas independentes, criadoras e inovadoras. Se você sofreu alguma frustração na vida, a casa do número 1 é um ótimo recomeço. Uma casa 1 é a casa do sucesso. As pessoas podem sentir fortes emoções nessa casa, devido à individualidade dos seus moradores, tá? As emoções são boas e podem dar inspiração e criatividade. O desafio, né, para quem mora numa casa com número final 1. Como consequência da individualidade criativa da casa, você pode sentir-se isolado do mundo, solitário, tá? Mesmo tendo pessoas ao seu redor. E muitos irão considerá-lo egoísta, pois você está se interiorizando para tomar as melhores decisões. O número 2. Se você procura paz, alegria, amigos, a casa do número 2 é ideal. É para pessoas simples e cordiais, que ainda ganham o romantismo e o respeito. Uma casa de número 2 também representa a dualidade e o equilíbrio entre os polos. Sendo assim, ela é excelente para duas pessoas morarem como parceiros e amantes, porque estarão ligados aos sentimentos dos outros habitantes. Essa casa é ótima para desenvolver habilidades psíquicas, tá? Para um recomeço de um casamento e sociedades. Então, se por exemplo você vai começar uma sociedade, um negócio, você pode procurar um imóvel que o número da casa, né, você somando, dê 2. É claro, né, gente, quando a gente mora já na casa e tal, é difícil a gente já querer mudar só por conta do número. Mas, né, a gente pode escolher quando a gente vai comprar uma casa, ou vai alugar, ou vai para um estabelecimento comercial, começar um negócio, a gente pode escolher, né? Pode ser uma das nossas escolhas, o número também. Os desafios do número 2. Tome cuidado para não se tornar sensível demais ou se preocupar muito com os sentimentos dos outros, pois o número 2 abre muita sensibilidade. E se isso ocorrer, você pare e ouça sua verdadeira essência. Número 3 é uma casa sempre festiva, tá? Cheia de criança, de alegria, né? Esbanjamento. É ideal para pessoas que vivem mais em função do prazer que a vida oferece. Outro aspecto bom da casa é que representa a trindade, corpo, mente e espírito, tá, gente? E os desafios para essa casa? A tendência é para um desenvolvimento muito rápido, pode desgastar demais suas energias, debilitando aos moradores. Cuidado com o dinheiro, porque uma casa de número 3 costuma se aproveitar e usufruir hoje para pagar amanhã. Porém, a energia alegre de uma casa 3 o compensará de qualquer desafio. Depois vocês colocam aí para mim nos comentários, tá? Para quem fez o cálculo aí do número da casa, o que vocês acharam e se tem a ver com a casa onde vocês moram, tá? Se o número da casa bateu aqui com a descrição que eu tô falando para vocês, tá? Coloca aqui para mim nos comentários para eu saber. O número 4, tá? Para pessoas práticas, ordeiras e organizadas. Tudo nos devidos lugares. Normalmente essa casa é sempre muito limpa. Se for a soma do 1 e 3, só more nela se tiver um desenvolvimento espiritual muito elevado, pois o número não serve para materialistas, mas serve para deixar as pessoas seguras e aumentar a sua produtividade. Se você se interessa por jardinagem, essa casa é ótima para você. O número 4 também auxilia a atingir os objetivos de comunidades solidárias. Desafio: tome cuidado para não pensar só em trabalho e deixar o lazer de lado. Se isso ocorrer, tire um dia de folga para ser impulsivo e despreocupado. Também a dependência, a teimosia e insistência excessiva, tá? Mas relaxe e não leve a vida tão a sério, pois ela não é tão séria quanto parece. 5. Para as pessoas que gostam de variação e movimento.
versatilidade e criação. A casa deve estar sempre em constante modificação. Ora com um arranjo de flores, ora com uma pintura nova, porque a casa é favorável às mudanças, tá? Se você tem uma vida parada e sem novidades, essa casa das atividades, mudanças e impulsividades. Essa casa transformará a sua vida em atividades rápidas de encontros, viagens e incessantes mudanças. Se for celibato, esta não é uma casa certa, pois seu apelo sexual aumentará, sendo o lugar perfeito para um romance. Desafios. Devido a muita mudança e atividade na sua vida, pode se transformar em um turbilhão, mas se isso acontecer, acalme-se e organize-se. Cuidado com a impulsividade e decisões precipitadas. Pense 2 vezes antes de fazer algo importante por impulso ou instinto, pois grandes decisões devem ser bem pensadas. 6. É a morada do amor, do equilíbrio, da paz e da harmonia. É ideal para quem está começando, trazendo beleza, responsabilidade social, concentração, generosidade, trabalho comunitário e artes. É ótima para as famílias e crianças. Em questão a trabalho, é a melhor para advogados, pois irá direto para as questões de clientes com mais atenção e compreensão. Desafios. Como essa casa facilita doações, seus moradores podem ajudar muito a se esquecerem da própria vida. Equilibre suas atenções e ações para com você mesmo. Atenção às reclusões. 7. Ideal para pessoas que gostam de sossego e distração. É uma casa para o desenvolvimento espiritual e assuntos místicos, pois o número 7 é o número da sabedoria. Esta casa é silenciosa, conservadora e contemplativa, como um santuário para retiro, um lugar para se analisar o passado e o presente em busca do autoconhecimento. É uma casa ótima para meditação e inspiração divina, sendo uma casa difícil de se levar em uma vida a 2, a menos que ambos tenham a tendência ao autoconhecimento e meditação. É a casa do caminho de vida, ideal para estudantes e pesquisadores. Bom, gente, eu amo o número 7, né? É o número da espiritualidade, vocês sabem. Desafio. É a casa da espiritualidade, não sendo boa para pessoas materialistas. Também não é boa se você está procurando um relacionamento, pois torna as pessoas mais individualistas, com predisposição à solidão, indiferença e interiorização para o autoconhecimento. 8. Para pessoas que almejam sucesso na vida, progresso material e social. É a casa da boa sorte e da fortuna, sendo geralmente aconchegante e decorada. Ajuda na abundância, poder pessoal, liderança e consciência cósmica. Amigos, família e posses materiais são facilitadas pela sua energia. Ajuda também a atingir o poder pela responsabilidade, interiorização e disciplina. Desafios. Cuidado com o bem-estar das outras pessoas e com o seu dinheiro. Do contrário, você terá sempre problemas a resolver. 9. A casa é ideal para as pessoas bondosas, conservadoras, progressistas e humanitárias. Geralmente chama a atenção de mendigos e vendedores. Esta é a casa do humanitarismo e generosidade, mas também é o número das conclusões e finalizações. A energia dessa casa facilita o retorno das atitudes boas realizadas no passado, bem como ajudará a desenvolver a sabedoria perante a vida. Desafios. Por estar percebendo muitas necessidades coletivas, pode não perceber as individuais, querendo melhorar no geral e esquecendo dos aspectos específicos. Por exemplo, você sabe que comer doce faz mal à saúde, mas você pode esquecer da sua criança que a sua criança interior precisa deles. Bom, realizando as curas, tá? Tem 3 áreas que são de principal importância para o Feng Shui, tá? É a porta de entrada, os quartos e a cozinha. Então agora eu vou dar algumas dicas, tá? Para a porta de entrada, tá? Espelhos e iluminação, tá? Vocês devem colocar espelhos e iluminação. Fitas coloridas, tá? Elas trazem boa energia. Você pode pendurar no batente da porta. Sabe aquelas moedas do I Ching no início também que eu falei? Também pode colocar em números ímpares. Pode colocar figas, sabe aquelas figuinhas de proteção, aquela mãozinha vermelha fechada que a gente compra em casa de Umbanda? Pode colocar atrás da porta. Sinos dourados, tá? Tapetes, tá? Dão as boas-vindas de chegada. Pedras e cristais, tá? Que eles trabalham as energias das pessoas que chegam.
Aí vocês podem colocar algumas pedras próximas, né, da entrada da casa, por exemplo, uma ametista para paz, equilíbrio, alegria, uma ágata para boa sorte, tranquilidade, uma alga marinha para segurança e confiança, quartzo branco que é pureza, quartzo rosa que é o amor, né? A turquesa, ela repele, né, as energias negativas e atrai a boa sorte, tá? Você pode colocar também uma turmalina negra, que é a que eu tenho para absorver as energias mais pesadas, tá? Vocês podem também passar óleos aromáticos na porta de entrada, tá? Porque eles trazem, né, a energia daquelas ervas, né, que vocês estão passando ali, tá? Você pode também ter um pé de arruda na porta de entrada, que afasta o mal olhado, tá? Manjericão atrai a sorte ou o amor. Eu tenho uma espada de São Jorge na porta da minha casa, tá? Plantada num vaso de barro ao lado da porta, tá? Ela repele falsidade, injustiça, mal olhado e os ladrões. Na janela, por exemplo, vocês podem colocar, se não tiver sol, se tiver sol, deixar sempre aberto para entrar o sol. Se não tiver sol, vocês podem colocar aquele móvel de sonoro, de sininho, sabe aquele sino tibetano que eu mostrei para vocês? Qualquer sino que faça um barulhinho, pode colocar para atrair a energia do sol. Os banheiros, né? Os banheiros a gente sempre tem que manter com as portas dos vasos sanitários e ralos fechados, tá? Para não passar a energia negativa. Você pode também ter uma esfera de cristal, tá? No banheiro. Você pode ter plantas e flores no banheiro, combinado com pedras de cristais, tá? Isso é muito importante. Você pode acender vela, usar aromatizador no banheiro, isso traz uma energia muito boa. Você pode pôr uma pequena drusa, né, um cristal de drusa, aquele que tem várias pontas, próximo do ralo, tá, que permite a limpeza da energia. O ideal seria que você não tivesse um banheiro onde a pessoa abre a porta e já dá de cara com o vaso sanitário, tá, mas nem sempre é possível. Nos quartos, né, algumas dicas para harmonizar. Você utilizar cores quentes e alegres nas paredes, tá? Tecidos leves. As camas, elas devem estar sempre renovadas, né? Com lençóis limpos, novos, perfumados. Utilizar flores, né? Aquelas flores num pote de água. Símbolos de amor, tá? São sempre bem-vindos. Nunca utilizar elementos pontiagudos num quarto de casal, tá? Mantenha sempre a cabeceira da cama encostada em uma parede. Para fortalecer as relações e atrair um novo amor, você pode pendurar um espelho redondo no canto direito, oposto à porta de entrada. As flautas de bambu, tá? Elas possuem qualidades poderosas, tá? Como proteção, força, crescimento, boa sorte e bênção espiritual. Você pode deixar ela como decoração no quarto. Um vaso branco com uma rosa vermelha no canto, tá? Do relacionamento atrai um novo amor. Para que as energias negativas não entrem no quarto, você pode pendurar um galho fresco de alecrim na porta ou pendurar uma guirlanda com os galhos e flores de uma calêndula, tá? No alto da cama. Outras dicas para harmonizar a cozinha, tá? Presta muita atenção que a cozinha, ela tem sentimentos, ela propaga sentimentos, né? E quando a pessoa cozinha nela, os alimentos, eles são esponjas, tá? Eles absorvem a emoção, tá? Então evite falar coisas desagradáveis enquanto cozinha. Mantenha o fogão em perfeita limpeza, tá? Em ótimo estado. E utilize todas as bocas para equilibrar a energia. Você pode usar um espelho atrás do fogão para dobrar a prosperidade. Uma réstia de alho, ela afasta a energia negativa, tá? Quando pendurada na cozinha. Ela afasta a energia negativa e atrai a energia positiva. Se você quiser, é muito interessante utilizar uma imagem de uma divindade da fartura, tá? Na cozinha, Buda, Cristo, tá? Saturno, Vesta, Hestia, Nossa Senhora Aparecida, tá? Depende da sua religião, do que você gosta. Eu tenho o Buda, tá? É bom você ter panelas de barro, caldeirão de ferro, cesto de vime, travessa de madeira, talher de madeira, jarro de cerâmica, talheres de pratas, tudo isso faz bem, traz uma energia boa para a cozinha. Na sala de estar, tá? Ela tem que ser acolhedora e confortável. Os móveis da sala devem sempre estar voltados para a porta de entrada, não em linha reta, mas de uma forma que dê uma impressão, uma total visão para a porta, tá? Os móveis com as costas viradas para a porta, eles bloqueiam o fluxo do chi. Você pode colocar também aromatizadores na sala, tá? Você pode colocar música para atrair boas energias, flores e plantas, tá? Pedras, cristais, iluminação.
Bom, pessoal, essa foi a nossa última aula do nosso curso de Feng Shui. Quem tiver interesse em se aprofundar mais, como eu falei, procure cursos mais avançados, tá? Porque tem muito detalhe. Isso aqui é só um curso básico para você ter uma noção do que é o Feng Shui e já poder utilizar na sua vida, né? E melhorar várias coisas que a gente falou aqui, que você já pode melhorar na sua vida com isso. É claro que não precisa fazer tudo, seguir tudo ao pé da letra, né? Segue a sua intuição, veja na sua casa o que é que dá para você fazer, né? Tem muitas pessoas que me falam, Vanessa, mas tem muita regra, né? Tem que mudar isso, não pode aquilo. Eu também não gosto de regra. Não é isso. O que a gente estuda é para que a gente pegue o que serve para nós, o que não serve a gente joga fora. Então, assim, peguem dessas aulas o que interessa para vocês, o que cabe na vida de vocês, o que a tua intuição diz. A gente sempre precisa usar o que a nossa intuição está dizendo. Né? Não tem uma regra para todo mundo. Não quer dizer que se você colocar determinada coisa na posição tal, vai acontecer uma tragédia na sua casa e na do outro não. É diferente a energia para cada pessoa, para cada situação. Mas se você souber de dicas que podem ajudar a harmonizar a sua vida, seja a sua casa, o ambiente ou as pessoas, melhor, né? E aí você usa as que consegue, as que você acha melhor, as que você não vai gastar tanto, as que se adaptam às suas condições de vida naquele momento, tá bom, gente? Todos os cursos que a gente faz não é pra gente ficar bitolado e sair fazendo tudo que as pessoas falam, né? Porque a gente acha que se não fizer vai acontecer coisa ruim, não. A gente tem que pôr foco aonde interessa pra gente. Não importa o que eu diga ou o que outras pessoas digam. Pega a informação e sente no seu coração o que funciona para sua vida, o que se adapta a você, tá bom? Essa é a minha intenção aqui, trazer o conhecimento para todo mundo, para que você possa pegar o melhor e o que cabe para sua vida nesse momento, tá? Porque a cada momento a gente muda e a nossa vida também muda. E assim é que é o bom da coisa, né? A gente evoluir, crescer e mudar o tempo todo. Tá bom? Não ficar estagnado. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Fiz com muito amor, vou fazer todos os cursos aqui com muito carinho para tentar divulgar cada vez mais a informação para as pessoas que precisam dela, tá bom? A apostila vai ficar lá no nosso grupo do Telegram e do WhatsApp. A diferença é que do WhatsApp, quem entra agora não consegue ver as mensagens anteriores, né? Porque o WhatsApp não permite, o Telegram permite, então tô concentrando mais as coisas lá no curso, no grupo do Telegram, tá? Os links estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Gratidão por vocês estarem aqui, beijo no coração, até o próximo curso.